E aí a minha mão ficou toda vermelha, eu achei assim que eu ia perder a ponta dos meus dedos. Olá pessoal, estou de volta. Dessa vez eu quero conversar com vocês um pouco sobre a minha Eurotrip. Para não ficar muito extenso, eu resolvi dividir essa série em mais de um episódio. E hoje especificamente eu quero conversar sobre a Irlanda. Estou aqui já com a minha camiseta do St. Patrick's, que é uma das festas mais famosas ali da Irlanda, se não a mais famosa. E eu estive lá nesse período de março. E aí a gente vai conversar um pouco sobre o que eu fiz, por que eu escolhi a Irlanda. Eu tinha ali 3 opções. Ficou entre Canadá, Austrália e a Irlanda. E conversando ali com a agência, a gente chegou ao consenso de que a Irlanda ia ser o melhor destino, principalmente porque eu ia pegar aí férias nesse período de março, que é quando acontece essa festa típica deles. E assim, eles são famosos, a Irlanda, principalmente pela quantidade de castelos em um pequeno espaço, né? Porque é um país pequeno, mas você encontra ali bastante castelos. É, Tem o castelo de Dublin, que é um dos mais famosos, construído ali no século XIII. Temos a Catedral de St. Patrick, que foi construída ali em meados de 1191. Se a gente for parar para pensar que o Brasil foi descoberto em 1500, é quase o dobro de história que a gente encontra em uma construção. Então, passear por lá, por esse pedaço de história, foi muito emocionante, muito legal. Mas a Irlanda vai além desses castelos. Dublin, especificamente, que é ali a capital hoje da Irlanda, é reconhecida por ter vários parques. A gente tem ali o Parque do St. Stephen Green, que fica na região central da cidade. Era uma igreja e um hospital, e era um hospital para leprosos, né? E lá era um local lamacento, mas em 1663 foi feita uma revitalização aí nesse parque, e ele se tornou aí um ponto turístico muito grande lá e de tamanha importância, principalmente quando a gente olha para a emancipação da Irlanda dos ingleses. Eles adotaram o Parque do St. Stephen Green como um dos pontos estratégicos para tomar posse ali do que era deles novamente. E esse parque então ficou muito famoso, ele tá cheio o tempo todo. Eu fiz videochamada com a minha mãe quando eu tava lá, e ela ficou encantada com a quantidade de flores, mesmo a gente saindo do inverno que tava lá, era finalzinho aqui de março, mas tinha bastante flores. E eles cuidam muito desse parque porque é um ponto turístico muito frequentado da cidade. E tem também o Phoenix Park. Esse é o maior parque que eu já estive e ele é o maior parque urbano da Europa. Ele, em questões assim, de dimensões, ele é maior do que o Central Park. E ele tem 700 hectares. E ele foi criado em 1662, inicialmente como uma reserva de cervos, de deers. Eu não sabia o nome em português ao certo desse animal. Eu fiz até uma enquete lá no meu Instagram para saber como que o pessoal chamava esse animal. O mais votado foi cervo mesmo, então a gente vai utilizar aí o cervo como nome. E a partir de 1745 esse parque ele abriu as portas ao público, e é assim gigante e muito famoso também. Só para finalizar esse ponto da arquitetura de Dublin, a gente vê ali muitos prédios com aqueles tijolinhos laranja e as janelas quadradas, que é característico ali dos ingleses. A gente vê também os castelos e as casas.
elas são gigantes, pelo menos eu achei. Assim, todo lugar que você entra tem o térreo, e aí tem um andar para baixo, e aí tem um outro andar que para cima, e normalmente tem mais dois andares. Então, eu não eu não me assustava mais no final, mas no início eu já sabia. Quando você entra em um lugar, ele tem vários níveis. E o hostel onde eu fiquei, principalmente, tinha muita escada. Eu ficava no primeiro andar e eu tinha que subir 85 degraus. Então, são casas assim bem grandes. E as casas ali em Dublin, principalmente, são os calcanhares de Aquiles ali, porque o aluguel é muito caro e o espaço normalmente é compartilhado. Então, quem tiver interesse, quem tiver pensando aí em passar uma temporada em Dublin, se prepare para gastar um pouco mais com o aluguel. E não, assim, a questão de disponibilidade, o pessoal que ficou comigo, que precisava de um local, né? Eles acharam sim rapidamente, tem opções, porém o preço é um pouco mais elevado, ali na faixa de 600, 700 euros, um quarto compartilhado com duas, e a casa compartilhada com 6, 8 pessoas. Então, ali falando um pouco da temperatura de Dublin, a menor temperatura que eu peguei foi 1 grau, porém com a sensação térmica de -4. Mas isso pra mim não foi o pior, né? O dia que eu peguei -4 graus eu não tava sentindo tanto frio, igual eu sentia nos dias em que chovia e ventava. Teve um dia que eu precisei ir pra escola, tava chovendo, e eu esqueci onde eu tinha colocado as minhas luvas, e aí eu fui sem as luvas mesmo. E aí a minha mão ficou toda vermelha, eu achei assim que eu ia perder a ponta dos meus dedos, porque o vento assim, junto somado com a chuva, ele não sei nem explicar, vai atrofiando. Não dá pra mexer no celular assim na rua, era quase impossível por causa do vento. Doía muito os dedos, trava assim as articulações, e com as luvas também não dá pra mexer no celular, pelo menos a luva que eu tinha levado, né? Sobre a chuva, eles assim, eu levei meu próprio guarda-chuva daqui, tava com disposição para carregar peso, mas lá a chuva ela venta bastante. Normalmente quando tá chovendo tá ventando, e se não tá chovendo tá ventando, e se tá ventando tá chovendo, e se não tá chovendo, e se não tá ventando tá chovendo, enfim. E não compensa tanto você usar guarda-chuva porque ele levanta muito fácil. Então as pessoas normalmente usam aquelas jaquetas, principalmente da North Face, e jaquetas assim impermeáveis, onde dispensa o uso do guarda-chuva, e aí você consegue andar com um pouco mais de conforto, né? E então, se você quiser levar o seu guarda-chuva ou quiser comprar um lá, tanto faz, mas ele vai ser de pouca valia. Compensa mais você usar uma capa de chuva ou uma blusa, comprar lá uma blusa que tenha essa impermeabilidade da chuva. Então, a alimentação, eu não senti que tinha uma comida típica local. Eles têm lá o breakfast deles, que é uma coisa mais inglesa, eu achei. Tem a salsicha, feijão doce, tem ovos fritos, bacon, mas não tem, por exemplo, uma feijoada que você olha e você sabe que é do Brasil, não tem uma pasta, uma massa que você sabe que é da Itália. Eu achei que falta isso ainda pra Dublin. Tem apenas a cerveja preta. Escolhi conhecer restaurantes que não eram brasileiros, porque lá tem muito brasileiro, e aí tem o Tucanos, tem alguns outros mercados que vendem especificamente comida brasileira, e eu queria fugir um pouco deles. Então eu fui pro Thai Spice, que é um restaurante tailandês, e ele vende comida apimentadíssima. Eu fui pro Pareia Greek, que é um restaurante grego, e foi o que eu mais gostei. Eu não imaginava que eu ia gostar tanto de comida grega. Era tipo uma panquequinha, e aí tinha alguns legumes grelhados por cima com molho shoyu.
Eu fui pro The Silver Penny. O The Silver Penny, ele é um restaurante onde você não precisa ter contato com ninguém. Com ninguém. Você pode pedir pelo aplicativo, você escolhe a mesa que você tá, você paga ali, no meu caso, pelo Google Wallet. E aí a comida, quando fica pronta, eles trazem na sua mesa. E aí você terminou, você levanta e vai embora. Pronto, não precisa ter contato com nada. E é um restaurante imenso. É muito grande, gente. É gigante mesmo. Acho que foi o maior restaurante que eu já fui. Tem o The Parnell Heritage. Esse ele ficava ali pertinho do hostel. Eu fiquei hospedado ali em D1, no centro. E teve um dia que eu tava fazendo meu TCC, um domingo. E eu precisava... Inclusive, foi o único domingo ensolarado que tinha lá. E eu passei estudando, gente. E aí eu tava com pressa, então eu fui ali nesse The Parnell Heritage. Foi um dos que eu paguei, acho que o preço um pouco mais alto. Mas era porque tava ali na região central e eu queria comida mesmo naquele dia. Então foi uma refeição assim um pouco mais reforçada. Tem o australiano, que é muito frequentado pelos brasileiros. Tem a noite do bingo lá, que é na sexta-feira. É uma agitação. A maioria dos pubs e restaurantes lá, a parte da manhã e a parte da noite, eles são restaurantes. Mas aí, depois das 10 eles viram meio que um pub. Tem DJ, tem música ao vivo. E aí eles param de servir comida e começam a servir só bebida. Tem o Farville Grill. O Farville Grill, ele é interessante pra mim, no caso, pelo menos, porque aconteceu uma história bem inusitada. Eu tava chovendo nesse dia e eu queria um local que fosse perto da escola pra eu ir e já voltar. E aí tava dando 4 minutos do Google, ali na rota do Google. E eu falei assim, vamos lá, né? E aí eu comecei, só que esses 4 minutos não chegava nunca. E aí eu percebi que eu tinha colocado a rota considerando que eu ia ir de carro. E eu não fui de carro, eu tava a pé. Então eram 20 minutos, então foram quase 20 minutos na chuva indo e quase 20 minutos na chuva voltando. Porque eu queria muito provar o kebab. E aí esse era um dos locais mais bem avaliados. E aí eu falei assim, bom, já literalmente quem tá na chuva é pra se molhar. Falando sobre... antes de falar da chuva, eu vou finalizar a parte aí de culinária. E a avaliação negativa pra mim foi pro Sweet Churros. Eu fui porque me recomendaram, falaram que era um local que tinha o melhor chocolate quente da cidade, mas eu achei muito aguado. Parecia que colocavam água no chocolate. E os churros não tinha recheio, gente. Por que fazem churros sem recheio? Eu descobri que tinha que pedir depois o potinho. E aí você pegava os churros e molhava no potinho de recheio. Eu não gostei. Dublin é muito famosa pelos pubs. É que eu não fui... Assim, o Temple Bar, né, que eu conheci lá, mas nem sabia assim da existência. Sei apenas que é um lugar que vende as bebidas com um preço super faturado. Eles têm também a Guinness, que é a cerveja preta, que também é muito famosa lá pela história. E tem toda essa agitação, essa badalação, né, por ser uma capital. E falando da cultura agora ali da Irlanda, tem muitos museus que são totalmente gratuitos, então você só fica em casa se realmente estiver chovendo muito ou se você quiser. Então tem ali o Museu Nacional da Irlanda, que tem uma pegada assim mais arqueológica. Tem o National Museum of Ireland, que é o Museu Nacional da Irlanda. Esse eu não fui, porque no dia que eu queria ir não deu tempo. Tem a Chester Beach Library, é uma livraria, uma biblioteca, né, que é bem famosa e é totalmente gratuita também para visitar. E tem a Galeria Nacional da Irlanda, que foi fundada em 1854 e que eu precisei de 2 dias para conseguir ver, porque é muito grande.
E aí, entrando aí nessa parte do horário, no inverno, pelo menos, a maioria dos locais funciona das 9 às 17, alguns das 9 às 4h30. E isso é uma limitação muito grande porque eu estudava das 9 da manhã até 1h30. Então saía 1h30 até eu almoçar e achar um lugar para almoçar e me deslocar até o local, eu chegava perto das 3. E não dava tempo de visitar com muita calma. No verão, se eu não me engano, os horários eles são um pouco mais esticados, então dá tempo de você conhecer um pouco mais com profundidade, né? Mas no inverno realmente foi uma coisa assim um pouco mais corrida, por isso que não deu tempo de eu ver todos. Eu entrei ali e tem também o Jardim Botânico. Esse é um dos exemplos clássicos. Aí eu cheguei lá, depois de ir pra escola, já era umas 2h40, 2h50 mais ou menos. E eu queria conhecer um cemitério que tinha lá do lado. Parecia assim cenário de filme com as lápides. E eu conheci também o Jardim Botânico, que era muito grande. Conheci apenas uma parte, não deu pra eu ver tudo. A parte das estufas de cacto. Vale muito a pena para quem gosta assim de plantas. Minha mãe ficou assim muito feliz com as imagens. E eu também fiquei muito feliz de visitar e conhecer as plantas nativas, né? Pra quem é vegano como eu. Fica. Pra quem fica bastante emocionado. Falando aí, eu já entrei no assunto da parte da escola. Eu estudei na International House. A International House ele é um centro autorizado aí de Cambridge. E as atividades sociais foram os destaques para mim, porque eles têm de 2 a 3 atividades na semana, que são atividades externas. Então você pode fazer aula de conversação adicional, você pode visitar outros lugares com um funcionário, um guia da escola. Alguns lugares são pagos à parte, porque tem ingresso, outros lugares você só paga o passe. Para quem é estudante, você tem direito ao Lip Card, que é como se fosse um cartão de estudante que dá desconto para você nas passagens. E as aulas, elas tinham entre 10 e 12 alunos quando estava cheia. Normalmente um ou outro faltava, porque ali na Irlanda é obrigatório você estudar, você participar desse curso de inglês quando para você ter ali o período de 8 meses, o visto ali de 8 meses para poder trabalhar, e você tem que estar matriculado na escola. Eu vejo isso como uma forma de manter ali a economia da cidade, do país, né? Que são os estudos. E eu entrei como Pre-Advanced lá na International House. A gente faz um teste de nivelamento aqui no Brasil ainda. Eles mandam um link para você fazer. Você faz o formulário e aí depois você entra faz um texto. E eu peguei, gente, enfim, o meu certificado Pre-Advanced B2.2. Foi muito legal esse período lá estudando. Então aqui depois do Pre-Advanced tem o Advanced 1 e o Advanced 2. E a escola, conforme eu falei, ela tem esse centro reconhecido por Cambridge. E o curso é realmente muito bom, né? Uma das escolas, eles não me pagaram, não me deram desconto, porque eu não falei que eu ia produzir nenhum tipo de conteúdo. Mas é uma escola assim que realmente vale a pena. Se você estiver pensando, ela tá ali entre as 10 melhores escolas da Irlanda. Se você estiver pensando, vai lá, dá uma olhadinha nessa escola, vê se você se identifica. E eles usaram esse livro, que é o English File da Oxford. Era uma unidade por semana. Então esse livro ele tem 10 unidades, eu só consegui fazer 4, infelizmente. Mas o livro fica com você. Você tem direito a um livro apenas. Se você for ficar os 8 meses, por exemplo, você tem exames preparatórios, tem exame de nível. Aí você fica com um livro e aí depois você entrega na recepção e troca pela nova unidade que você for promovido. Lá tem também muita flexibilidade, então você achou o Pre-Advanced muito avançado ou muito fácil para o seu nível, você pode ir lá na recepção, solicitar a troca sem problema.
que você vai ter essa substituição do nível. Na minha sala tinha alunos da Turquia, tinha aluno do México, tinha aluno da Espanha. Era um mix assim de alunos muito grande. Essas escolas normalmente não são para nativos, né? São normalmente para estrangeiros. Então você tem essa possibilidade de fazer aí um network que em uma outra escola você pode ter um pouco mais de dificuldade se for só de brasileiros, por exemplo. Passando ali, passei aí pela cultura, passei pela escola e agora eu vou falar das proximidades ali de Dublin. Conforme eu falei, por ser a capital, é um local de fácil entrada e de fácil saída dos locais. No primeiro final de semana que eu passei lá completo, eu fiz o tour pela cidade mesmo, para conhecer. E ali na cidade, eles têm um método que não usa nome para os bairros, eles usam números. Então tem o rio que divide a cidade. As cidades, elas normalmente eram construídas a partir ali das as margens do rio, né? Para facilitar a busca pela água. Então, para a parte norte e para a parte sul, eles dividiam em números. Então, os números pares, se eu não me engano, era para a parte norte e os números ímpares eles eram para a parte sul. Ou vice-versa, eu não lembro agora com exatidão. Mas o D1 e o D2, então eles ficavam em frente um ao outro, né, ali perto da margem do rio. Enquanto o D24, por exemplo, ele ficava lá perto do aeroporto, que era uma das áreas mais distantes. Então você consegue se basear por esses números para saber se você está longe ou se você está perto. E se você for buscar, por exemplo, uma residência ou se você vai visitar algum lugar, você vê lá, por exemplo, o D8, que é onde ficava o Phoenix Park, você já sabe, tem uma noção mais ou menos se ele está longe ou se ele está perto do centro onde você... do centro ou do local onde você está. E aí no primeiro final de semana a gente fez ali aquele tour com a agência mesmo que me levou pra lá. Ele explicou sobre essa parte da colonização dos vikings, levou a gente para conhecer o castelo de Dublin, desmistificou alguns mitos e falou um pouco sobre São Patrício, né, o São Patrick, que ele não era irlandês. Eu vou deixar um episódio que eu tinha visto explicando só sobre o São Patrício, porque esse podcast é sobre mim, não quero falar sobre ele. Mas quem tiver curiosidade de saber como que é essa festa lá na Irlanda, eu vou deixar o link aqui para vocês. Não é nada parecido com o carnaval, igual eles querem vender, mas é como assim um desfile de 7 de setembro. Eu acho que é uma das melhores definições, porém com umas alegorias assim um pouco mais produzidas, mas não esperem assim muita coisa. Então ali nas proximidades de Dublin mesmo, né, a gente tem o Kilney Hill Park, e é uma cidade, acho que é um bairro na verdade mesmo de Dublin. Você vai ali de metrô, custa €1 para quem é estudante, tem a praia, e aí tem uma colina que você sobe e você encontra a pirâmide ali de Dublin, e você consegue ver toda a extensão tanto do mar, você consegue ver uma parte da praia, você consegue ver também a cidade. É um passeio bem legal. A trilha não é super de boa, dá pra você só consegue ir a pé. Você vai de trem ou você vai de carro até determinado ponto, e aí depois você precisa precisa ir caminhando mesmo. Eu fui também para o Malahide Castle. O Malahide Castle, ele é uma construção de 1185 e ele pertencia ao cavaleiro Richard Talbot. Ele ficou 791 anos na família do Talbot até 1976, quando ele foi vendido pela outra proprietária porque os impostos eles eram muito altos. Esse Malahide Castle eu fui junto com a International House, que promoveu esse evento.
O ingresso custou acho que 9 euros, porque tinha uma visita guiada por dentro do castelo. E eu achei que o aproveitamento do castelo ele não era assim tão grande na época, né? Então, quando você vê o tamanho do castelo e os cômodos que você tem lá dentro, é muito luxuoso, é um ambiente que não é espaçoso, porém eu esperava mais. Vale a visita porque é uma viagem assim no tempo. Eles preservaram todos os locais, todos os cômodos. Você não pode entrar em todos, mas os que estão abertos à visitação. Tem, por exemplo, a cama com uma boneca assustadora, que era da criança que brincava lá. Ah, tem um cômodo que tem um espelho que antes eles utilizavam para refletir, então entrava o sol por uma janela e ele refletia no espelho para iluminar todo o cômodo. São tecnologias aí a gente está falando de 1185 e para caminhar ali por essa evolução, por toda essa decoração é uma viagem no tempo. E aí a guia vai explicando para você como acontecia e os detalhes de cada local. É muito bacana, vale a pena. Bacana é o adjetivo aqui da vez. É, é, depois, no outro final de semana, eu fui para Belfast. Belfast fica ali na Irlanda do Norte. E é uma viagem à parte no tempo, porque Belfast faz parte do Reino Unido. Então eles usam Libra, porque a Irlanda do Norte ela é associada ao Reino Unido, enquanto a Irlanda mesmo não faz parte da União do Reino Unido, né? Faz parte só ali da União Europeia. Não precisou mostrar passaporte, a gente foi de ônibus mesmo, então o ônibus pegou ali no centro de Dublin, foi até o centro de Belfast, custou acho que 21, 22 euros a ida e a volta. A gente saiu bem cedo, era perto de 7 horas e chegou lá perto das 10. De lá a gente foi direto para o George's Market, que é um mercado nacional muito famoso que lá na região. Tinha algumas relíquias, tinha comida. Eu optei por um crepe que estava muito bom, mas eu achei estranho porque ele tinha um elemento acho que era geleia, era um crepe salgado, mas ele tinha geleia de amora no meio, alguma coisa assim. Então misturava ali o agridoce, era gostoso. Depois a gente foi pro Belfast City Hall, que é a prefeitura, e aí a gente entrou, tem uma pequena exposição falando sobre a história da cidade, falando sobre a independência da Irlanda do Norte, aliás, sobre os conflitos, né, que teve ali na Irlanda do Norte. E aí, de hora em hora, tem uma visita guiada por dentro do local. Então, o primeiro horário, eu acho que é às 9, às 10, e aí a gente foi indo de meio-dia. E aí a moça, ela faz o tour com a gente pelo andar de cima, explicando toda a hierarquia que tem, os ministros, e troca a cada 2 anos, por exemplo, e eles têm que mover todos os quadros, porque os quadros ficam expostos nas paredes. A gente entrou na tribuna, a gente sentou lá nas cadeiras legislativas. Foi bem legal e foi totalmente gratuito. Depois a gente foi pro Museu do Titanic. O Museu do Titanic, para quem não sabe, o Titanic e o irmão dele, o Olympius, foram construídos ali na Irlanda do Norte, em Belfast. E hoje o museu ele fica em frente ao cais onde o Titanic saiu. Foi desancorado pela primeira vez para seguir ali a viagem dele. Tem muita história, tem uma loja de souvenirs. Se eu não me engano, o ingresso são 18 euros e ele é bem grande. Eu não paguei para entrar, porque eu não entrei no museu. A gente foi ali apenas tirar foto, foi com alguns amigos. E aí a gente foi pro passeio com a Yellow Umbrella. A Yellow Umbrella é uma instituição de passeios gratuitos, e aí você dá uma oferta ao final do passeio de quanto você acha que aquele passeio valeu ou quanto você pode dar no momento.
e a gente passeou ali pelo centro da cidade e ele foi contando as histórias. Esse passeio aí durou acho que umas 2 horas, 2 horas e meia. Graças a Deus no dia tava chovendo, mas só que era uma chuva um pouco mais fraca e não tava ventando tanto. Depois a gente foi pro Muro da Paz, que é um muro, na verdade, que era separatista ali dos católicos e dos protestantes. Então os católicos que eram a favor da Irlanda se desassociar da União do Reino Unido, enquanto os protestantes eles eram mais devotos ali da família real, da família real britânica. E aí, após algumas revoltas, em 1969, eles acharam mais seguro construir esses muros para separar a cidade, para dividir a cidade entre os católicos e os protestantes. Tem todo um conceito e é um local muito emocionante. Eu tentei manter a minha viagem um pouco mais low profile dessa vez, mas eu não consegui resistir a não postar as fotos no Muro da Paz, porque é um local que guarda assim muitas histórias. Então você passear ali pela Europa e ter esse sentimento quase que o tempo todo. Você tenta imaginar quanto de história não guarda cada trecho daquelas ruas. O trânsito caótico é uma parte, né? Fica à parte. Por ser mão inglesa ali em toda a Irlanda, isso me confundiu um pouco, mas faz parte ali da cultura e do local deles. Outro passeio que eu fiz de um dia foi para Cork, também aproximadamente umas 2 horas e meia. Lá é famoso pela cidade universitária, tem a University College of Cork, e me deu muita vontade de estudar lá, gente, mas são assim 18 mil euros para quem não é irlandês. Isso em 2018, então hoje eu não consigo nem imaginar qual que é o custo de um curso lá. Mas quem sabe um dia eu possa fazer aí uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, quem sabe. E é um castelo enorme, muito tecnológico, vale a pena a visitação, tem um observatório lá também. E ele foi fundado em 1845, então é um prédio também muito, muito antigo. Tem, tem estudantes assim de vários níveis, se eu não me engano, tem ali a parte mais para ensino médio, college mesmo, tem a parte de universidade, e é uma instituição muito renomada. Em Cork tem também o English Market, que é uma curiosidade que a Irlanda eles têm aí um pouco dessa rixa com os ingleses, mas tem esse mercado municipal que leva esse nome, então vai entender algumas coisas, né? Tem o Forte de Isabel, ou Elizabeth Fort, que é um ponto que foi também muito utilizado ali nas revoltas em guerras, e você sobe nesse forte, você consegue ver uma extensão muito grande ali de Cork, que é uma cidade pequena, e consegui visitar em um dia a maioria dos pontos turísticos que não tinham que pagar. Eu cheguei lá, acho que era umas 10 e fui embora às 5. Só não parei para almoçar mesmo, porque quando eu tô batendo perna assim em um local específico e eu vou ficar só o dia, eu normalmente não paro para almoçar. Pego só uma coisa em outra local para experimentar, porque senão não dá tempo de fazer tudo. Então, e aí, como eu falei, lá é muito comum no inverno fechar as coisas às 4h30, 5 horas. Então 5 horas era o horário que tinha o ônibus, eu já vim embora nesse horário mesmo. Então, se você quer conhecer Cork, dá tempo de você passar ali pelos principais pontos turísticos em um dia sossegado. E por último, fica os Cliffs de Moher, que são as falácias de Moher, que é o ponto turístico mais famoso ali da Irlanda. Então, em 2018... 2018? Enfim, não lembro agora o ano, mas eles receberam 1,6 milhões de turistas no ano, e é um local assim que fica ali na costa ocidental da Irlanda. Ele tem um farol e os penhascos eles são gigantescos.
foi cenários de filme, do Harry Potter, tem algumas outras produções também que foram filmadas lá. E é um local assim muito lindo. Se você for fechar uma viagem, um intercâmbio para Irlanda, provavelmente você vai ver fotos dessas montanhas, são aquelas montanhas e o mar passando lá embaixo. Essas também eu não consegui não postar nas minhas redes sociais quando eu fui, porque era o local assim que eu estava mais ansioso para conhecer. E eles têm assim 300 milhões de anos e eu não consegui. Eu achei que seria um pouco mais fácil de chegar nesse lugar quando eu planejava ir para lá, mas eu tive que fechar um, um pacote com a Guide Tour, se eu não me engano. E aí lá tem várias opções de passeio. Você passa normalmente 2 horas nos Cliffs de Moher. E aí o restante do passeio ele acaba diferenciando um pouco. No meu caso, eu escolhi ficar na cidade de Galway. Então depois do passeio a gente foi para Galway e ficou lá um tempo conhecendo a cidade. E aí ele vai passando por alguns outros pontos turísticos também. Esse foi um dos passeios mais bacanas. Foi com um guia irlandês, um Irish. E às vezes ele se empolgava no sotaque dele, eu me perdi um pouco no que ele estava falando, mas ele colocou assim músicas típicas da Irlanda, então quando você passava ali pela estradinha, pelas estradas, a mão inglesa somado à paisagem, ao clima chuvoso, assim, são pequenas coisas que fazem total diferença, sabe? E você se sente assim bem parte da Irlanda. Esse foi o meu último passeio lá, então eu já estava bem mais familiarizado com a Irlanda, já estava me sentindo assim quase que um Irish. E foi muito gratificante essa parte do passeio. Eu deixei por último porque as expectativas estavam altas, estavam geradas e foi isso que eu fiz assim de passeio. Eu acredito que da Irlanda em si é isso que eu tinha pra contar pra vocês. Eu vou fazer um outro episódio, conforme eu comentei depois, falando aí dos outros países que eu estive. Vou aproveitar para falar de algumas dicas. Se vocês querem saber alguma coisa que eu não contei aqui, aproveita, pergunta lá no meu Instagram ou comenta se você estiver assistindo aqui pelo YouTube. O meu Instagram é @prince, PRINC, Prince Pontes. E eu vou deixar as fotos também lá, as principais fotos dos lugares que eu estive, em um post dedicado para esse episódio. Eu acho que eu vou chamar de Eu mais Dublin, Eu mais Irlanda, não sei, alguma coisa assim. Os outros eu já tenho o nome, eu não vou revelar agora, mas irado, claro, nas produções clássicas cinematográficas. E aí sobre roupas eu vou falar depois mais tarde, em um outro episódio, porque esse já está muito longo. Não sei como que vocês estão de tempo, mas normalmente eu ouço podcast quando eu tô indo ou voltando no trabalho ou em algum tempo livre e eu não quero passar aqui de 45 minutos. Então é isso, pessoal. Aguardo vocês lá nas minhas outras redes, no LinkedIn também, Paulo Pontes, procurar lá. Estarei disponível para conversar com vocês, não o tempo todo, mas assim que eu estiver disponível, aí eu comento com vocês. E mandem as perguntas lá, já tem algumas que o pessoal me mandou e eu respondo para vocês então aí no próximo episódio. Um beijo, fiquem com Deus, se cuidem e é isso. Bora lá!